In persona Christi, Recife, 21 de outubro de 2004. Prezado professor Fedeli, salve Maria. Em primeiro lugar, eu gostaria de parabenizá-lo pelo site. É sempre um prazer para mim passar algum tempo por essas paragens virtuais tão salutares para a sã doutrina. Que Maria lhe conceda sempre a graça de continuar neste bom combate. Bom, permita-me contar uma coisa que me aconteceu na paróquia que frequento e que me deixou bastante preocupado. É que lá na paróquia existe o costume de se trocar o salmo responsorial por uma música. Depois que saiu a Redemptione Sacramentum, fui falar com o responsável pelo canto da paróquia, que é meu amigo, e falei para ele sobre as instruções do Papa. Ele me disse duas coisas terríveis. A primeira era que a igreja agora vivia da graça, e não mais da lei, confundindo assim as obras da lei com a obediência à igreja. E a segunda era que o padre autorizava a cantar a outra música do salmo. E, já que o padre era Cristo, agia inspirado pelo Espírito Santo. Fiquei triste com essas colocações da parte dele. Uma pessoa que tem uma ação na paróquia bem maior e há bem mais tempo do que eu. Mas isso foi bom porque me suscitou uma dúvida que tentarei expor de forma clara. Ao se falar que o padre é Cristo, creio que se possa entender que o padre age in persona Christi. Contudo, eu acho que eu e ele temos conceitos diferentes sobre o que significa in persona Christi. Ao meu ver, agir in persona Christi significa que essa ação é feita não pela pessoa do Padre, mas pela pessoa de Cristo. É o próprio Cristo, segunda pessoa da Trindade, que executa aquela ação, através do sacerdote. Isso significaria mais do que o Padre agir em nome de Cristo. Nessa minha concepção, uma ação que fosse feita in persona Christi seria uma ação direta da divindade, dentre outras coisas, isenta de erros, porque Deus não erra. Portanto, não seria válido dizer que o padre, ao trocar o salmo da missa, age in persona Christi, pois trocar o salmo da missa é um erro, e Cristo não erra. O meu raciocínio está correto? Outra coisa que fiquei confuso é que, mesmo na celebração da Santa Missa, o padre profere algumas palavras que não condizem com a noção de que o padre é Cristo, que meu amigo tem. Por exemplo, antes da leitura do Evangelho, quando ele fala: Deus Todo-Poderoso, purificai meu coração e meus lábios, para que eu possa dignamente anunciar vosso santo Evangelho. Se essa ação de proclamar o Evangelho fosse feita in persona Christi, do jeito que eu entendo e me expliquei acima, seria uma ação direta da divindade. E a divindade não precisa pedir a Deus que purifique seu coração e seus lábios. Essa ação, dentre outras, dentro da celebração eucarística, me parecem dever ser atribuídas ao próprio Padre. Como eu entendo, então, agir in persona Christi só é feito quando o Padre eleva a hóstia e diz: tomai e comei todos vós. Aí, sim, ele fala em primeira pessoa, e é uma ação própria da divindade oferecer o sacrifício de Cristo, é Cristo que oferece, não o Padre. Isso está correto? O que significa agir in persona Christi? Em que momentos exatamente um sacerdote está fazendo uso desse carisma? Outra dúvida é com relação ao lugar onde pode ser celebrada a Santa Missa. Mais de uma vez, eu já vi pessoas improvisarem um altar com balcões daqueles de salas de professores, em quadras escolares e em quaisquer outros lugares abertos, para cobri-lo com materiais litúrgicos e então um padre vir celebrar a missa. Isso está correto? Em que lugares a Santa Missa pode ser celebrada? E em locais que não dispunham de estrutura convencional, o que deve ser feito? Simplesmente não celebrar a missa?
Agradeço desde já a atenção que me dispensa, professor. Que Nossa Senhora lhe cubra de graças pela sua disposição em atender às minhas dúvidas. Muito prezado, salve Maria. Muito obrigado por suas palavras de elogio e apreço pelo site Monfort. Peço-lhe que reze por nós para que permaneçamos fiéis a Deus e à Santa Igreja, nada poupando para defender a fé. Sua carta é a segunda que recebo hoje à noite, protestando contra os abusos na missa e notando que os padres, de modo geral, pouco ligaram para os decretos do Papa. Aquilo que você contou, do que disse seu conhecido sobre a ação do padre como Cristo, é um absurdo. O Papa disse o oposto. O padre não é o dono da missa e não pode mudar a seu alvitre o que for na missa. Você tem razão em sua explicação sobre a atuação do padre em persona Christi. Você expôs perfeitamente a questão. O padre atua em persona Christi quando consagra. Quando o padre reza, nobis quoque peccatoribus, nós também pecadores, ele não fala em persona Christi, pois Cristo não é pecador. Também a afirmação que a Igreja agora vive sob a graça e não sob a lei, no sentido que dá a entender seu conhecimento, é um erro gravíssimo, pois ela fala como se já não houvesse obrigações legais de nenhum tipo. Daí, essa gente não respeitar os decretos do Papa. Eles pensam estar vivendo sob a graça, isto é, eles se julgam dispensados de obedecer a qualquer lei. E isso é uma herético antinomismo e um absurdo anarquismo. Em nome do amor, é claro. Quanto ao local da celebração da missa, é lícito, quando necessário, rezar missa num espaço mais amplo que possa conter uma multidão, que a capela não é suficiente para receber. O altar, porém, deve ter sempre a pedra de ara, com relíquias de pelo menos um mártir. Não é lícito rezar a missa em mesa comum. O local deve ser adornado, o quanto possível, de modo condigno. Prezado, fiquei muito contente com sua carta. Escreva-me sempre, porque não é sempre que encontramos pessoas tão bem esclarecidas como você. Incorde Jesus Semper, Orlando Fedeli.